Boa noite a todos, galera do Entre Roxos e Nobres, estamos aqui mais uma vez. E hoje, com a convidada especial, a Malu, mais conhecida como Maria Luísa, mas por mais íntimos, Malu. Isso mesmo. Oi, gente, boa noite, como vocês estão? Como ele disse, me chamo Maria Luísa e muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, meu amor, pela sua companhia e por você ter aceitado o convite. Bom, pessoal, e o tema de hoje do podcast é sobre saúde do corpo e a mental também, tá? Malu, vamos lá para a primeira pergunta. Quais são Bora. suas rotinas de cuidado, não só assim do seu cuidado pessoal, mas como do físico também? Olha, uma das coisas que eu incluí no meu dia a dia foi beber os ml de água necessário, né? E isso é muito bom pro corpo. E eu posso estar enganada, mas é só vocês pegarem o peso do seu corpo e fazer vezes 40, que na calculadora já mostra quantos litros de água vocês têm que beber por dia. Além da água, eu faço exercícios físicos em casa mesmo. A Olena no YouTube, gente. Se vocês botarem no YouTube, Olena Treinos, aparece vários treinos de glúteo, pernas, braço. É muito bom. No início é difícil, mas se vocês derem uma pesquisada também, o nosso corpo demora 21 dias para se acostumar com algum hábito novo que a gente aplica no nosso dia a dia. É difícil no começo? É. Mas se vocês não parar no meio do caminho, vocês vão ver que vão fazer muito bem pro seu corpo e psicológico também. Porque, claro, no início o nosso cérebro fica como, ai, não vou conseguir, ai, que é muito Para chato, que você ai, tá que sei lá o quê. cansado. Isso mesmo. Mas é só focar que vocês conseguem. É água, os treinos e a alimentação. Sim, e prosseguindo um pouquinho do que a Malu tá falando aqui, pessoal, realmente eu concordo muito com o que ela falou. E eu também faço os treinos da Olena, né? Bebo água direitinho, porque tem que beber bastante água, tá, gente? Senão, vai que vocês têm um piripaque no meio da rua, vocês caem e aí vai dar o quê, mulher? Isso Então, vamos mesmo. estar se cuidando. Realmente é muito bom fazer os treinos da Olena. Eu faço, faz uns 2 dias, mas eu sempre me cuidei. E dentro disso, meu corpo às vezes dá uma cansadinha, aí eu digo, vamos, tu consegue. Então, é isso, pessoal. Segue as dicas da nossa grande amiga, da nossa maravilhosa Malu. Vamos para a segunda pergunta, More? Vamos. É, Então, explica um pouquinho da gente sobre a sua saúde mental e as suas redes sociais, o que que você passa, como que você explica sobre a sua alimentação, sobre o seu autocuidado. E não só sobre o seu corpo, mas como a forma que você se trata e se cuida também. Olha, nas minhas redes sociais eu posto o básico. Tipo assim, ai, finalizei um treino. Aí eu posto lá, ai, treino concluído e tal. Só que vai muito além disso. No meu café da manhã, eu sempre gosto de fazer uma refeição bem, como é que falo? Sustentável. Porque o café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia. E o que dá pra fazer? Ai, comer saudável precisa comprar um monte de coisa. Não, um pão com ovo, com café e leite, tá ótimo. E se quiser incluir alguma fruta, um mamão, uma maçã, uma banana, já tá ótimo. Não precisa gastar muito pra comer saudável. Que nem eu disse, nas redes sociais não posto muita coisa, né? Almoço também eu sempre faço o básico. Um frango, um arroz, feijão e tá ótimo, um suco natural. É bom também cortar um pouquinho do açúcar, né, pro nosso corpo, que não é muito Sim. bom. Mas isso, gente, tem que fazer aos poucos. Tipo, ai, vou fazer uma meta de ficar um mês sem açúcar. É ir aos poucos. Não pode fazer uma coisa muito impactante, tipo 6 meses, entendeu? Desculpa te interromper, às vezes não precisa nem de um mês direto. Você já começa de uma semana ou 3 dias, Isso né? mesmo. Isso mesmo, porque o nosso corpo é difícil, né? De se acostumar com algum hábito novo, igual eu tinha dito no começo. Por isso que tem que ir aos poucos, sabe? E só prosseguindo o que você tá falando, pessoal, também é muito importante saber que tem gente que pensa assim, ah, eu quero começar uma vida fitness, eu quero, né, abalar. Mas, gente, vocês têm que ter noção que não é assim. Vou trocar de um dia pro outro minha alimentação, vou trocar de um dia pro outro o que eu vou comer, o que eu vou deixar de comer. Não, gente, vai diminuindo aos poucos. É que nem eu. Eu comia muito exageradamente. Eu vim emagrecer depois que eu tive noção que eu tava comendo exagerado e eu tava engordando pros lados. Agora que eu dei uma diminuída, que eu reduzi muito o que eu comia, eu tô voltando a emagrecer, ter um corpo bem melhor, uma saúde física melhor. E é que nem eu falei, as pessoas acham que tem que trocar de um dia pro outro, de uma hora pra outra. E não é. Porque o seu corpo vai sentir falta e aí você vai voltar na estaca zero. Você vai acabar caindo, tendo uma queda de pressão, alguma coisa que venha afetar mesmo a sua saúde mental e a física também. Isso mesmo. E pra quem não me conhece, bem no início, quando eu era bem mais novinha, lá por uns 12 anos, eu pesava 45 quilos. E eu tô falando isso por quê? Porque eu sei que tem várias meninas magrinhas que se incomodam muito com o corpo.
e acha que, tem que ficar saindo, comendo tudo que vê pela frente. Só que não é assim, gente. Por quê? Eu pesava 45 quilos. Só que eu comecei a comer e treinar disparadamente, comendo qualquer coisa que eu via pela frente, e eu comecei a ficar. Obesa não é a palavra certa, mas como eu tenho 1,54 de altura, pra minha altura, eu Não tava tava no ficando. peso ideal. Isso, eu tava ficando rechonchunda. E não é esse o nosso objetivo, né? Aí depois disso, que nem ele disse, que agora que ele começou a emagrecer. Eu agora atualmente perdi 5 quilos, que eu acho que agora é o ideal que tá pro meu corpo. Comecei a comer melhor, que nem eu disse, um pão com ovo, um arroz com feijão com filé de frango, um arroz com ovo também, arroz, feijão e ovo. Gente, ovo, carne, frango é uma maravilha. Sei que carne tá caro, tá. Mas um frango tá ótimo. Sim, e só prosseguindo novamente, como você disse, que você emagreceu 5 quilos, eu emagreci 8. Só que eu quero emagrecer mais. Mas o que acontece? O meu corpo, acho que às vezes ele coloca um limite, tipo assim, ó, esse peso tá ideal pra você. Então, às vezes foi que nem eu falei, é necessário você se conhecer, você saber do seu corpo pra você ver se tá te fazendo bem, se não tá. Você não deixar de comer de um dia pro outro, assim, eu vou ficar numa vida fitness, como eu tinha dito. Então vou cortar tudo. Não, gente, não é assim. Aos poucos, você vai chegar lá e você vai conseguir tudo que você quer, entendeu? Isso Quer falar mais mesmo, alguma gente. coisa? Só isso. Só isso, então vamos pra 3. Bom, Malu, voltando, tá bom, amor? Desculpa. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua aceitação do seu corpo, se você se aceitava quando você era menor, como que você tá hoje em dia, se você acha seu corpo muito melhor, e um pouquinho do seu autocuidado com você mesmo. Em questão de alimentação, em questão do seu físico e do seu mental também, por favor. No início, como eu disse, eu era bem magrinha, né? Não me aceitava 100%, mas também eu tinha 12 anos, né, gente? Eu tava em fase de desenvolvimento. Mas mesmo assim, eu quis começar na área da academia, esses exercícios. Na verdade, eu nunca fiz academia, sempre fiz os treinos em casa. Fui comprando pezinho em casa, improvisando com garrafa PET, encher de água, dá pra fazer como peso. Mochila da escola mesmo, que tem os livros, cadernos dentro. Dá pra fazer, colocar nas costas, fazer um agachamento, mas dentro do limite que vocês aguentam, tá, gente? Eu não me aceitava muito, enfiei na minha cabeça que eu precisava melhorar meu corpo, óbvio, só que fazendo isso por mim mesma, porque tem muitas pessoas que querem melhorar pra se encaixar no grupo de pessoas, sabe? Ai, aquela dali é assim, eu preciso ser assim, fica assim comparando muito com Com o outras outro. pessoas. E eu acho que você tem que enxergar outra pessoa como uma inspiração pra você, entendeu? Não olhando ela como se, tipo, Você com ar... quisesse ela. Isso, porque vaidade é uma coisa muito diferente de autocuidado, né? Sim. Eu enfiei na minha cabeça que eu precisava melhorar meu corpo. Com isso, eu comecei com os treinos da Olena, igual eu tinha citado no início, continuei fazendo, não foi fácil, mas mesmo assim eu tinha um foco na minha cabeça e continuei, entendeu? Hoje em dia gosto do meu corpo. Preciso melhorar? Preciso, mas mesmo assim já tá muito melhor que antes, no meu caso. Questão de autocuidado, gosto muito de me cuidar. Em qualquer lugar que eu vou, eu sempre vou arrumada, gente. Não se espantem aí se vocês me verem pelo lugar, eu tô toda arrumada. Porque eu gosto assim. Não gosto de sair desleixada, entendeu? Tanto. Somos 2. Eu não consigo. Bom, como eu tava dizendo, as pessoas ficam se comparando muito uma com a outra, né? E as pessoas têm que enxergar a outra como inspiração pra ela, né? Pra ela melhorar. E autocuidado e vaidade são coisas completamente diferentes, né? Vaidade significa a pessoa fazer algo pra impactar a outra. Eu vou dar um exemplo. Eu vou ir com essa roupa pra ver se fulano Me olha. me olha. Isso mesmo. Você vai me paquerar. Isso, você faz coisas insinuando que o povo ao seu redor vai olhar pra você, ou que vão achar de você, ou se vão gostar, se não vão gostar. E não é isso que tem que ser feito, né, gente? Vocês têm que ter autocuidado com si mesma. Tipo assim, eu vou colocar essa roupa, Porque eu ou vou gosto. fazer isso. Ou vou fazer esse exercício, ou vou comer melhor pra si mesmo, entendeu? Não pra melhorar seu corpo, pra se exibir pros outros, mas sim pra cuidar de si próprio. Só pegando uma ênfase assim do que você falou, gente, isso que ela tá falando é realmente verdade? Porque muitas das vezes você se inspira no outro querendo ser o outro e não se inspira nele querendo ser você mesmo e dentro das suas normas e do seu pessoal, entendeu?
é necessário com que você se olhe e fale assim: não, eu quero melhorar pra mim mesmo. Você tem que se colocar em primeiro lugar. Porque se você não se colocar em primeiro lugar, ninguém nunca vai te colocar, entendeu? Então, assim, é necessário que você se olhe e fale assim: eu quero mudar. Eu quero essa mudança, eu aceito essa mudança. Eu me aceito da forma que eu quero ser, e não da forma que eu era. Entendeu, gente? Então é necessário. Porque muitas das vezes foi que nem ela falou: você quer muito agradar o outro, e acaba esquecendo de você. E aí o outro percebe que você esquece mais de você do que você quer agradar ele. Entendeu? Então, assim, revisem um pouco mais essa parte de você querer se olhar, querer mudar pra você mesmo e não para o outro, né? Isso mesmo, gente. Nada melhor do que você cuidar de si mesmo pensando em você, né? Não ligando pela opinião dos outros. Que às vezes, gente, vamos falar a verdade, às vezes os outros nem reparando em você tá, né? A gente precisa fazer algo pensando em você mesmo, sabe? Se Sem colocar em ligar. primeiro lugar, que é necessário. Isso, se colocar em primeiro lugar, amor próprio é tudo, né? Amor próprio é tudo. Ela É. disse a palavra-chave. Amor próprio é tudo. Então, pessoal, se coloquem no lugar de vocês, se olhem, se observem e fale para você mesmo, vai na frente do espelho e fale: eu quero mudar. Eu aceito essa mudança, eu sou melhor e quero ser melhor para mim mesmo e não somente para o outro. Porque você só vai ser melhor pro outro quando você souber se aceitar e você ser quem você realmente é. Não aceitem querer agradar os outros e acabar esquecendo de você, entendeu? Isso mesmo, gente. E qualquer coisa que você fizer hoje, pode ter certeza que você tá 1% melhor do que ontem. Sim, é também aquele famoso ditado, né? Você pode fazer mil e uma coisa certa. Quando você faz mil e duas, aquele dois que entrou no mil é errada. Isso mesmo. E te julgam por um erro assim banal, uma coisa ridícula. Te julgam assim, te sacrificam. Enquanto todas as coisas boas que você fez vira um completo nada, É né? mesmo, isso é Que as pessoas não verdade. focam às vezes nem só no bom, no ruim pra poder prejudicar o outro, poder levar o outro pro fundo Sim. O do mar. povo só, como é que fala? Aponta seus erros, né? Só Aponta seus vê erros. seus defeitos, seus lados negativos. Então vamos lá pra quarta pergunta. É, Má, explica um pouquinho pra mim. Você já sofreu preconceito em questão de como você era antes ou como você tá agora? Se você já sofreu bullying por conta da sua cor, da sua raça, de como você é? Se você tá se aceitando assim, dessa forma, ou as pessoas chegam pra você e falam: ai, você é isso, você é aquilo. E você não liga, como que você reage a isso também? Sim. No início, quando eu era bem magrinha, não que eu não seja, mas eu era bem mais, né? Quando eu era bem magricela, vocês acreditam que eu já sofri? Sim, me chamavam de palito, Olivia Palito, magricela, ai, grilo, sei lá o quê. E você acredita que essa mesma pessoa que me julgou lá atrás, hoje em dia vive me elogiando? Pois é, gente. Por isso que eu falo, vocês não devem ligar para a opinião dos outros, só mesmo pensar na melhora do seu psicológico e do seu corpo, né? Porque se o seu psicológico não tiver bem, não tiver bom, você não ter uma mente firme, não vai dar certo, gente. Vocês só vão viver no mundo querendo agradar os outros, querendo se encaixar, e isso não tá certo. Sim, e pegando só um pouquinho dessa frase que você falou, gente, foi que nem eu falei, é super necessário para que você se olhe pra si mesmo, porque às vezes as pessoas não entendem que você mudar, você querer ter uma vida fitness, não é só corporal, é mental também, tá? Porque, como eu tinha dito no começo, às vezes as pessoas querem só mudar pra agradar os outros e não a si mesmo. Se você não se colocar em primeiro lugar, nada vai dar certo. E outra coisa, se você quer mudar, é aos poucos, que nem ela tinha dito, entendeu? Então, assim, eh, você tem que ligar o seu corpo com a sua mente, pra você poder melhorar. Senão, você quer melhorar seu corpo, mas a sua mente tá ali, pronto. Tipo, sofreu alguma coisa, ai, tô cansada. Tipo assim, é até necessário, nessa questão que a gente tá falando, você fortalecer o seu mental para que você não caia em esparrela, para que você não caia em coisas que as pessoas até venham fazer pra você para que você se sinta mal, né? Porque às vezes Sim, a pessoa exatamente. tem uma depressão, uma ansiedade e não sabe por quê. E continuando, é, você fazer exercício, o autocuidado faz parte para que a pessoa também venha desfocar um pouco do mundo físico aqui, porque tem gente que prefere beber, fumar e se drogar do que cuidar do seu corpo, né, Isso e do mesmo, seu mental. sim. E assim, hoje eu reconheço que pra muitos, eu já escutei isso de muita gente, que fazer exercício, ir pra academia, se cuidar, tirou a pessoa de um vício de droga, tirou a pessoa de um vício de cigarro. Entendeu, gente? Então é super necessário para que vocês se conheçam e se entendam. Ai, Arthur, você tá repetindo muito isso. Mas é porque é necessário, gente.
frisar uma palavra para que vocês se conheçam, se entendam e se reencontrem nesse meado da vida. E a gente tá falando muito isso porque muita gente já sabe, muita gente já escutou isso, mas mesmo assim não entende e nem bota em prática na vida, né? É sempre bom tá escutando mais, escutar e botar em prática, entendeu? Porque não adianta nada, né? Não adianta nada. Não E é adianta. aquilo, né? As pessoas têm que prestar mais atenção nelas e não nos outros, porque não só em questão do corpo e da mente, às vezes, por causa de uma roupa, a pessoa quer, nossa, vou comprar igual pra querer Pra ser querer melhor. ser melhor que a E não é pessoa. isso, gente. Má, meu amor, conta um pouquinho pra mim. Se além de você, alguém da sua família, assim, faz essas práticas, assim, pra melhoria do dia a dia e melhoria do físico, né? Sim. Tem sim, que é meu namorado. Ele antes andava de skate, já jogou futebol, mas hoje em dia ele tá correndo. De terça ele corre 5, 8 km e de domingo ele corre um km mais longo, que é 21. E isso me ajuda muito, porque é muito bom você conviver com pessoas que tá nessa área também, de ser saudável, de cuidar do corpo, de se exercitar, porque isso influencia muito. Pode achar que não, mas influencia. E ele faz corrida e musculação também, que ele às vezes improvisa uns treinos em casa igual a mim. Sim. Má, meu amor, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença, viu? Fico muito feliz e lisonjeado em ter te recebido. Pessoal, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Obrigado por todos que tiveram presente aqui. Pessoal, sigam a gente no Instagram, no TikTok e no YouTube, tá? Não esqueçam, Entre Roxos e Nobres é o melhor podcast que tá tendo aqui, tá? Não tem melhor e não tem igual. Isso mesmo, gente. Segue lá e muito obrigado pelo convite Eu mais que uma vez, agradeço, viu? minha gata.